Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, e hoje nós vamos falar de uma nova civilização, a Roma Antiga. Galerinha, nós já estudamos China, Índia, Mesopotâmia, persas, Egito, gregos, e hoje a gente vai falar de uma das maiores civilizações da Era Antiga, os romanos. Então, para a gente poder fechar todo esse ciclo das grandes civilizações do mundo antigo, vamos pegar a última, que são os romanos. Quem foram os romanos? Então, vamos lá. Galerinha, aqui está um mapa do, vou dizer assim, a expansão máxima do Império Romano, mas isso vai ser tema da próxima aula, porque a gente vai ter 3 aulas para falar sobre a história de Roma. A origem romana e a expansão romana. Vamos falar também sobre da República para o Império, cristianismo e a queda de Roma. Então, são 3 aulas para falar sobre Roma Antiga. Estamos observando aqui que essa aqui é a extensão máxima do Império Romano. Roma vai surgir aqui, ó. A gente vai ver as origens já de Roma. Mas se a gente for pegar o mapa, olha o tamanho do Império Romano. Foi um dos maiores do mundo antigo. Só não foi maior do que o Império de Alexandre o Grande da Macedônia, mas foi um dos maiores. Pegando a Espanha, que hoje é a Espanha, a Lusitânia, que é Portugal, Britânia, o Reino Unido, Inglaterra, Escócia e País de Gales, Gália, que identifica a França, a Bélgica e a Holanda, a Hesse, um pedacinho da Alemanha, mas a grande parte da Alemanha ficava aqui. E aqui nós temos também a Suíça, entre elas, a Grécia, a Macedônia, vamos pegar um pouquinho da Hungria, a Turquia, os fenícios, que hoje é a Síria, o Líbano, o Estado de Israel, o Egito, aqui a Argélia, o norte da Argélia, o norte de Marrocos e da Tunísia. Então tudo isso aqui, ó, e não o mar Mediterrâneo, fez parte do Império Romano. Foi um dos maiores impérios do mundo antigo. Gigantesco. A história da origem de Roma é contada de 2 formas diferentes. A origem lendária, a história de Rômulo e Remo, e a versão científica, quer dizer, a factual, a real, de como surgiu realmente Roma Antiga. Por que tem 2 histórias? Os romanos, quando eles começaram a invadir, conquistar e receber também imigrantes da Grécia, do Egito e de outras partes do mundo, eles ficaram impressionados como os egípcios e os gregos tinham uma história grandiosa, misturando fato com mitologia, para poder contar a origem dessa civilização. E os romanos não queriam ficar por trás, então criaram uma lenda para poder também explicar a sua origem. Tem a versão verdadeira, mas tem a versão lendária. E vamos conhecer essas 2 agora. A lenda, gente, deixa eu ver aqui na frente. A lenda, contando rapidamente, é a história de Rômulo e Remo. Tem até o símbolo aqui da loba amamentando os 2 bebês. Conta que a história lendária foi criada por um livro chamado de Eneida, de Virgílio, que conta que Enéas, um guerreiro troiano que sobreviveu à guerra de Troia, resolveu criar uma nova cidade chamada de Alba Longa. E lá tinha depois que Enéas morreu, que ele criou a cidade, ele deixou 2 filhos, Anúbio e Numitor. Numitor virou rei de Alba Longa e Amúrio virou o general de Alba Longa. Amúrio e Numitor. E quando Numitor, rei de Alba Longa, disse que ia deixar a coroa para sua filha, a rainha Sílvia, Amúrio não aceitou e deu um golpe e assumiu o poder, prendendo Numitor e sua filha. Diz que sua filha, a rainha Sílvia, começou a rezar para o deus da guerra, que os gregos chamam de Ares e os romanos chamam de Marte. E o deus da guerra desceu para ajudar a rainha Sílvia. Os 2 se apaixonaram e dessa paixão ela ficou grávida de 2 crianças gêmeas, 2 bebês, 2 meninos. Amúrio, sabendo disso, botou as 2 crianças dentro de um cesto e jogou no rio Tigre, o rio Tibre, né? O rio Tigre e Eufrates, da Mesopotâmia, o rio Tibre, que fica em Roma. E lá os meninos sobreviveram, a cesta encalhou e lá encontrou uma loba que acabou amamentando os 2 bebês. Um casal de camponeses encontrou os 2 bebês e acabou adotando. Quando esses 2 bebês cresceram, viraram jovens, se transformaram em guerreiros.
E o deus da guerra revelou para ele a verdadeira história. Eles invadiram Alba Longa, mataram Amúrio, entregou a coroa para Numitor, seu avô, e Réia Sílvia pediu para os pais para que eles fundassem uma nova cidade. E eles viajaram para o Monte Palatino e lá criaram uma vila. Só que Rômulo, que é o bebê mais velho, queria que se chamasse Roma, essa nova vila. Remo, o mais novo, queria que chamasse Rêmula. Os dois se desentenderam e Rômulo matou Remo. E assim deu origem à cidade de Roma. Ela é uma história grandiosa, fantástica, mas mitológica. Diferente da Guerra de Troia, que mistura fato com ficção, essa aqui é uma história totalmente lendária, escrita por Virgílio para contar a origem dos gregos. Porque a história real é muito sem graça. A história real conta que Roma nasceu da união de vários povos, principalmente entre eles, sabinos e latinos, que viviam na Península Itálica. Península Itálica quer dizer a Península dos Touros. Eram povos camponeses, pescadores, agricultores. E chegou um povo do norte, chamado Etrusco, um povo violento, conquistador, invadiu a Península Itálica, conquistou todos esses povos, e da união de todos esses povos é a origem à cidade de Roma. Então, a história factual é muito mais simples. Por isso que Virgílio queria competir com os gregos e romanos e criar uma história mitológica grandiosa. Ok? Divisão histórica. A história de Roma, gente, é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. A monarquia, primeiro período, vai durar mais ou menos uns 250 anos. É o período chamado dos reis etruscos. 9 reis que um governou, não de todos de uma vez, mas de forma hereditária, até que os romanos se cansaram e criaram a república, chamada coisa pública, onde criaram um senado, senadores, pessoas da elite romana, e essa elite romana sempre escolhia 2 cônsules, um geralmente do senado e outro do exército romano, e assim os 2 governavam Roma. Vai ser um período que vai durar aí quase 500 anos. E quando a república cair, começa o Império Romano, onde eles vão concentrar o poder nas mãos de uma única pessoa. É o período mais longo, que vai durar também quase 500 anos. Então, se você pegar, somar todos esses anos, antes de Cristo e depois de Cristo, 753, quando surgiu Roma, e até a queda do Império Romano do Ocidente, porque do Oriente Constantinopla continua existindo, você tem simplesmente aí 1.200, mais de 1.200 anos de história da civilização da Roma Antiga. Somente 1.200 anos, pouca coisa para ser contada. A sociedade romana, vamos entender um pouquinho da sociedade e dos costumes de Roma, da Roma Antiga. A sociedade, gente, é dividida da seguinte forma: você tem a elite romana, chamado de patrícios. São grandes fazendeiros latifundiários, são eles que governam e controlam a cidade romana. Você tem a massa da população, os plebeus. Aqui você tem comerciantes, muitos deles vão entrar até no exército romano como soldados, mas também tem pessoas pobres. Mas eles são romanos legítimos, cidadãos romanos. Eles nasceram em Roma. Os clientes, aqui são muitos pobres, vamos se colocar como servos para trabalhar nas casas romanas. O sistema de servidão é muito forte, principalmente pessoas vindo do Império Romano de várias partes, quer dizer, do território romano, gregos, egípcios, por exemplo, e também são comerciantes estrangeiros. E escravos, que podem ser prisioneiros de guerra, como os gladiadores, a gente vai ver isso na subcultura romana, como os romanos tinham a cultura de invadir e conquistar, como foi isso já. Poderiam ser também criminosos ou pessoas endividadas. Então, tudo isso compõe os escravos que faziam o serviço mais pesado, as grandes obras públicas e também ajudando os romanos, principalmente os patrícios, nos afazeres políticos. O exército romano.
Gente, o exército romano é uma verdadeira máquina de guerra. Por que estou dizendo isso? Os romanos tinham a economia de conquistar. Aquele imenso território que eu mostrei no começo da aula foi conquistado através de várias batalhas, várias guerras. Os romanos conquistavam povos de outros locais e obrigavam esses povos a pagar tributos, que podia ser comida, animais, objetos, produtos e até pessoas para serem escravizadas. Então os romanos tinham uma economia de guerra, onde eles invadiam, conquistavam e obrigavam os povos conquistados a pagar tributos. Com isso, a gente vai ver que durante todo esse período da história romana, os romanos plantaram muitos inimigos. Os povos conquistados odiavam os romanos, odiavam a presença romana dentro do Império Romano. Eles queriam se livrar dos romanos. Então, é uma economia de guerra. Um exército muito bem treinado, inclusive tinha uma tática chamada de a tartaruga romana. A tartaruga romana, o que está vendo? É um exército que invadiam vilas e cidades de povos conquistados de forma muito bem planejada e muito difícil de ser abatida. Então, enquanto os inimigos vinham desesperados para se defender, os romanos, numa estratégia muito bem organizada, tinham poucas perdas, conseguiam adentrar, invadir o território inimigo e conquistar o inimigo. E assim a gente vai ter a fase chamada da expansão, a expansão dos romanos. Olha só. Roma, antes de virar aquele imenso território gigantesco, ele acabou conquistando toda a Península Itálica. E o que acontece? Quando os romanos conquistam a Península Itálica, eles começam a querer controlar também o comércio marítimo, no Mediterrâneo, principalmente aqui, nas ilhas de Sicília, Córcega e Salamanca. Sardenha, Córcega e Sicília. Só que essas ilhas tinham um forte comércio com a cidade de Cartago, que hoje é a capital da Tunis. Cartago foi uma cidade criada pelos fenícios. Quando os fenícios se expandiram pelo mar Mediterrâneo, criaram a cidade de Cartago, algumas décadas anteriores. O que acontece é que os romanos, no seu processo de expansionismo, acabou entrando em conflito contra a cidade de Cartago. Daí nós teremos as guerras, no plural, que são várias guerras, as guerras púnicas. Púnicas porque os cartagineses também chamam de punos. Então, a guerra entre Roma contra Cartago, pelo domínio do mar Mediterrâneo. E assim a gente vai ter várias batalhas. Os romanos começam a invadir a ilha de Sicília. Os cartagineses tentam defender, são surpreendidos e são derrotados. E assim os romanos conquistam toda a Península Itálica e também a ilha de Sicília. Assim, um general chamado de Aníbal virou rei de Cartago e resolve invadir os romanos utilizando elefantes. O exército montado em elefantes para poder invadir Roma. Como ele fez isso? Deixa eu apagar aqui no mapa para explicar melhor. Aníbal monta um exército de elefantes, atravessa aquele que o mapa está cortado, onde é a Espanha, e vai em direção a Roma. Aqui nós temos os Alpes suíços. Muitos elefantes sofrem para subir esses Alpes, mas quando desce encontra as legiões romanas, o exército romano, muito bem organizado. Uma batalha sangrenta, Aníbal vence as legiões romanas. O plano de Aníbal é continuar descendo até Roma e destruir com a cidade romana. Mas ele não tinha mais exército para isso. Ele ficou muito enfraquecido. Ele venceu as legiões romanas. Então, ele começou a migrar para o sul da península, atrás de soldados, para poder tentar invadir Roma. Mas já era tarde demais. Porque outras legiões romanas aproveitaram que Aníbal estava fora da cidade e invadiu a cidade de Cartago. E assim a cidade foi destruída. E quando Aníbal retornou, já não existia uma cidade e foi obrigado a fugir pelo norte da África. E assim os romanos foram conquistar todo o mar Mediterrâneo. E começa o processo de expansão com sua máquina, seu exército, de transformar Roma no maior império do mundo antigo. Ok, gente?
Vamos fazer algumas questões para revisar esse conteúdo. Vamos lá. Questão 1. Descreva as origens romanas. Lembrando que existem duas origens. A lendária, escrita por Virgílio no livro Eneida, que conta a história de Rômulo e Rêmulo. Uma história lendária que não existiu, mas para poder fazer frente às histórias da Guerra de Troia e a mitologia egípcia, então Virgílio criou uma história grandiosa para contar a origem dos romanos, onde Rômulo acaba matando seu irmão e criando a cidade de Roma. E também a factual, que é o fato, é a real, onde conta a união de 3 povos na Península Itálica, na Península dos Touros: latinos, sabinos, que eram camponeses, pescadores e agricultores, e um terceiro povo chamado de etruscos, invade, conquistam, e assim, a união desses 3 povos vão criar a cidade de Roma. Questão 2. Pontue a sociedade romana. São 4 grupos. Patrícios, que é a elite, os ricos, é eles que governam e controlam toda a cidade de Roma. Latifundiários, grandes donos de terras e também comerciantes. Plebeus, que é a massa da população, a maioria deles são comerciantes. Clientes, que são estrangeiros, muitos deles são servos, que vão trabalhar nas casas romanas. E os escravos, que são prisioneiros de guerra, criminosos e também pessoas endividadas. Ok? O nome patrícios vai dar origem às patricinhas, que eram filhos dos patrícios que viviam gastando dinheiro dos pais. As patricinhas de Beverly Hills. Como foi a expansão romana? Lembrando que os romanos começaram a conquistar toda a Península Itálica, a Península dos Touros, e lá, quando conquista toda a Península Itálica, quer conquistar as ilhas da Sicília também, que era um local de comércio dos cartagineses, da cidade de Cartago, criado pelos fenícios. E lá entra em choque em várias guerras, onde aparece o general Aníbal, que tenta invadir Roma com um exército de soldados montados em elefantes, mas acaba perdendo a guerra, vê a cidade conquistada e vê os romanos conquistando todo o mar Mediterrâneo. E assim os romanos controlam toda a região. Ok? Então, gente, essa é a aula inicial para falar sobre Roma Antiga. Nós teremos, lembrando, mais 2 encontros para falar sobre a República Romana, a história de Júlio César, que é uma novela romana, o início do Império com Otávio Augusto, os imperadores como Nero, Calígula, Cômodos e também a queda de Roma. Com isso, vamos falar da outra aula sobre a cultura romana e a presença do cristianismo, muito importante, que vai moldar o pensamento e a religião do mundo antigo. Ok? Espero ter gostado. Até a próxima aula. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.